de volta com o nosso Espaço Feminino, falando sobre enxaqueca. Queria perguntar uma coisa para vocês duas, quem tiver mais ou menos um vislumbre disso pode começar a falar. Existem muitos mitos sobre a enxaqueca. Não faz isso, não faz aquilo. É mito mesmo ou a maioria deles são realidade? Não, eu acredito assim, que não é que sejam mitos, mas assim, o que funcionou no seu caso, por exemplo, melancia. Aí você podia falar, ai, melancia dá dor de enxaqueca. cabeça. Dá enxaqueca. Aí todo mundo vai falar mentira. Aí todo mundo, a melancia agora dá enxaqueca. Não, ninguém come melancia mais, entendeu? Então, assim, o que acontece é que normalmente, como é uma questão muito pessoal, as pessoas acabam achando que é geral, né? Generalizam. Né? É verdade. E aí, o principal, o mais importante é o seguinte, por exemplo, no seu caso, a medicação acertou para você. Mas isso não significa, por exemplo, que a Fernanda falou para você, eu tô com enxaqueca, você dá a medicação para ela e ela vai tomar e isso vai melhorar. Até a medicação isso é de pessoa para pessoa, né? E só como a alimentação é de pessoa para pessoa, a medicação também. Sim, e só quem pode indicar é o médico. Quem faz o diagnóstico clínico sem enxaqueca, dor de cabeça ou qualquer outra coisa é o médico. E tem que ser o neurologista. Isso, um neurologista ou um clínico. Um clínico. Normalmente você tem um clínico da sua confiança e ele pode te indicar um neurologista caso o seu caso seja extremo. E aí buscar uma nutricionista, com certeza. Fernanda, quando você disse que essa primeira fase de um tratamento de um paciente, esses 5 dias, ficar comendo só os alimentos básicos, como que depois começa a introduzir? Que tipo de alimento que introduz? Então, geralmente varia, né, os grupos alimentares, né? Você ficou esses 5 dias, né? Porque essa dieta base, né, é uma dieta que você vê, não tem corante, não tem, né, não tem temperos industrializados, ela é bem natural. Então, dificilmente, né, o paciente vai ter algum sintoma com essa dieta, né? Arroz, o frango, né, a cenoura, as frutas clarinhas e o chá e biscoito de maisena. Então, fez essa dieta por 5 dias, não teve nenhuma reação, aí assim, a cada 3 dias você vai se introduzindo, geralmente, os alimentos que estão relacionados à enxaqueca. Tem uma lista, você pega vários. Bom, hoje nós vamos introduzir queijo e observa. Exatamente. Aí a gente começa pelos queijos, né, curados, o queijo prato, né? O queijo cheddar, né? Chocolate. Introduz o chocolate, porque assim, a gente vai introduzir os alimentos que comumente são consumidos, né? A gente não adianta, né, colocar alimentos assim que não faz parte ali do hábito também da pessoa, né? Então, geralmente a gente faz um recordatório para saber qual é o hábito alimentar, né, daquele paciente e aí a gente começa incluindo já baseando naqueles alimentos que supostamente causam, né? Então tem a carne de porco, né? Tem a carne de porco eu achei que fosse mito, mas não, ela desencadeia carne de porco mesmo, sim. Né? Tem pacientes que, por exemplo, eles sentem enxaqueca com alimentos gelados, né? Então, sorvete, picolés, né? Então, sentem também. Então, a gente vai introduzindo esses alimentos de risco, né? Então, tem os leites, o leite, os ovos, peixe, né? Porque aí entra a alergia alimentar e os peixes, né? São alimentos muito comuns de dar alergia. Frutos do mar os também. Frutos do mar, Os frutos do mar é bem pesado, né? Pesado e é muito comum de dar alergia. Então, a gente vai introduzindo esses alimentos, né, que são os mais perigosos, assim, vamos dizer. Introduzindo esses alimentos e aí a gente vai vendo qual que tem que reação, qual que não tem. Isso que eu ia te perguntar. E aí, nessa observação, quando você nota que um deles provocou, tem que abolir? Tem. Olha isso. Tem, porque senão aquele alimento ali vai causar irritação, vai causar inflamação e aí a enxaqueca, né, a tendência dela é só ir agravando. Então tem que Agora retirar. Pode tentar depois, né, doutora? Depois de um tempo, sim. Tentar introduzir depois de um tempo que você ficou de abstinência daquele determinado alimento. Agora, doutora, a enxaqueca é uma doença inofensiva, não é? O que ela pode acarretar? É grave? Olha, eu não acho que ela seja inofensiva, não, porque, como você falou, ela é incapacitante, né? Então, vai comprometer seu dia a dia, né? Compromete não só a vida profissional, como a vida afetiva, os compromissos da casa. Gente, até vale comentar isso, quando você fala que compromete a vida afetiva,
Eu vivi com o histórico da minha mãe ter uma vida de enxaqueca, que triste, Você né? sabe. E eu também sei. A gente percebe que marido, que filhos, às vezes, ficam Não meio compreendem. impacientes, não ficam impacientes. Minha mãe tinha crises muito assim, frequentes. E aí fica todo mundo assim, não entende, não tem muita paciência Tem com isso. estudos que dizem que pode ser hereditário também, Sim, né? A sim, enxaqueca. existe. Olha, minha mãe, você vê, no meu caso, minha mãe teve, eu tive, eu falo tive, doutora, porque... Sim, você está conseguindo agora eliminar o fator irritante da enxaqueca. Então, é isso que a pessoa precisa fazer, é o autoconhecimento. Descobriu o fator irritante, pronto, E tira. no meu caso, eu estava até te falando antes, não foi alimentar. Eu não tenho, a não ser a melancia, Foi a fase de troca hormonal, provavelmente no seu eu caso. acho que sim. E o estresse mesmo. É. Porque, olha, estresse de vida adulta também é uma outra causa muito Corriqueira para poder... corriqueira. Verdade. O jovem está saindo do estudo, entendeu? Da vida escolar, que é uma vida estressante, mas não é tão estressante quanto a vida do trabalho profissional. Então, ele recebeu o canudo, agora eu vou para a minha vida profissional. Nossa, isso é um fator super irritante. Aí a pessoa começa um novo trabalho e ainda com enxaqueca. Então, Os fármacos também, né, doutora? Sim, Né? sim. Anticoncepcional, né? Anticoncepcional. Os efeitos colaterais. É verdade. Nem precisa dizer que o uso de drogas também ocasiona, né? Álcool e drogas, né? Não precisa nem fumo, dizer. drogas lícitas e ilícitas, que são os farmacos, né? Esses remédios para emagrecer. Tudo isso pode ocasionar. E para poder identificar se é a enxaqueca ou não, existe assim um exame que é feito para poder, tenho certeza, além de estudar a frequência, analisar o quadro do paciente, tem um exame específico? Nós temos esse exame agora, mas assim, não é um exame que... A avaliação é clínica, né? O médico, ele vai estar conversando com o paciente vai relatar tudo o que está acontecendo e ele já vai saber. Mas existem exames que são mais apurados, inclusive esse da luz, estroboscópio, para ver o cérebro entrando em enxaqueca, porque na verdade todos esses processos que têm a ver com o fator mental são muito difíceis de diagnóstico. De diagnosticar. Mentais, por exemplo, síndrome do pânico, depressão, bulimia, esses transtornos alimentares, isso não se apresenta assim, a gente faz uma imagem e se apresenta na imagem, não. Isso normalmente é clínico. Como é que fica o uso do analgésico? Porque quem sofre gente, eu sei muito, quem sofre de dor de cabeça e percebe que o analgésico foi um fator que tirou, ele passa a comer analgésico. Sim. E eu já ouvi dizer que não é bom, que tem um efeito rebote, não é? Ele mascara, como é? Usa, Olha, não usa? Qualquer medicação, ela não é para ser usada. Ela é para ser usada em emergência, ela não é para ser usada como muleta, né? Uma alimentação. Entendi. Não, ela não é para esse... Inclusive, alguns medicamentos, veja bem, o Brasil, alguns medicamentos são proibidos fora do Brasil e ainda continuam sendo usados aqui. Porque quando você toma um medicamento para dor de cabeça, ele pode estar te ocasionando outra patologia, uma irritação estomacal. Alguma alteração no fígado, por exemplo. Olha só. A gente vê pacientes que tomam remédio, por exemplo, para terminar espinhas no rosto, inofensivo, e que vão a óbito por conta de alterações no fígado. Já tem uma alteração no fígado, quando tomam a medicação, ficam com alterações medicamentosas, intoxicação cerebral por causa de medicação. Então, a medicação ela nunca pode ser usada como uma bala, por exemplo. Mas, na verdade, doutora, todas as vezes que eu procurei um neurologista, eles fizeram um tratamento comigo. E sempre, engraçado que sempre o medicamento pro tratamento, um determinado período de tempo, era antidepressivo. Você não apresentava quadro de depressão, nem de distúrbio de comportamento, nada disso, só enxaqueca. Mas eles falam que os antidepressivos são, ou ansiolíticos, não? Não, olha só. São remédios anti-enxaquecosos. Porque, como eu estava falando, é uma inflamação no cérebro, entendeu? Então, alguns medicamentos que têm uma ação para uma determinada patologia acabam por também ocasionar a liberação de outras. Mas então, o que acontece? Você está tomando
um canhão para matar uma formiguinha, né? Então, você está mexendo no teu sistema todo cerebral para diminuir. O bom, o melhor seria, o ideal é que você conseguisse eliminar a enxaqueca de forma natural. Então, atividade física, melhorando a sua alimentação. Há alimentos que, inclusive, desintoxicam o paciente. Eu ia perguntar para a Fernanda Exato. isso. Qual alimento que seria bom, assim, para quem tem pra crise de enxaqueca? amenizar, né? Que é bom comer? Então, tem os alimentos que são ricos em magnésio, né? Porque o magnésio ele é vasodilatador, então ele ajuda, né, a aliviar o sintoma da enxaqueca, né? Quais Não vai são curar. esses alimentos ricos em magnésio? Então, temos a couve, tem a hortelã, por exemplo, a soja. A soja é um dos alimentos mais ricos que a gente tem em magnésio, né? E aí tem uma variedade imensa de alimentos que você pode fazer, seja num suco, né, à base de soja, né? Você pode no leite, né? Pode até trocar a carne, né? Você pode fazer também ela à base de soja. Então, quer dizer, há vários tipos de receitas na soja. E chá? Bom, chás. Eu lembro da minha mãe, Adriana, vou tomar um chazinho de camomila, ajuda. Não, porque na realidade tem propriedade calmante, né? Então, você tendo propriedade calmante, automaticamente vai relaxar o teu corpo, vai amenizar, né? E aí a gente tem que ter cuidado com os chás, né? Porque o chá que contém cafeína vai agravar o sintoma. Agravar, com certeza. Então, chá preto, chá mate não é indicado, né? Então, se for tomar, tem que ser um chazinho claro. Camomila. Isso, camomila, chá claro, né? Então, assim, tem a couve, tem a soja. E até eu ia perguntar, aquela hora que a gente falou sobre mitos, minha mãe tinha mania de me ensinar de usar batata. Vocês já ouviram falar dessa? Não. Batata crua, corta as rodelas grossinhas, sim. Coloca as batatas aqui na testa e bota um pano, vai para um quarto escuro. E batata. Gente, eu lembro que minha mãe, quando passava a dor, ela tirava a batata, estava cozida. Mas olha só, observa. A pessoa vai deitar, normalmente vai colocar aquele pano, vai escurecer o ambiente. Uma máscara gelada, né? Exato, vai, entendeu? Entrar num outro ritmo. Então, o que a gente precisa, inclusive, foi dito aqui, na passagem, na oração, da simplicidade. O que a gente precisa na nossa vida é isso. Meu Deus. Simplicidade. Gente, olha, eu aprendendo aqui, esse programa foi feito para mim. A gente vai chamar agora Dicas de Saúde. Roda o VT para você ver quanta coisa boa aí. A água é a bebida mais consumida em todo o mundo. Barata e livre de calorias, ela é essencial para a manutenção da beleza e para o bom funcionamento do organismo. Muita gente, no entanto, não sabe qual deve ser a quantidade correta de água a ser ingerida diariamente. Afinal, este cálculo deve ser personalizado para que não aconteça um excesso que poderia ser até prejudicial à saúde. Os alimentos também são boas fontes de água e devem ser levados em conta. Quem come muitas verduras e frutas, por exemplo, pode necessitar da ingestão de menos água, enquanto aqueles que ingerem muito sal vão precisar de uma maior quantidade do líquido. Afinal, cerca de 65% do nosso organismo é constituído de água. A função deste líquido em nosso organismo é bem ampla. Segundo Luciana Carneiro, nutróloga, a água ajuda na filtração renal, na eliminação das toxinas da alimentação, além de hidratar pele, cabelo e intestino, melhorando o seu funcionamento. Mas atenção, nada de exageros. Beber água demais pode fazer mal à saúde. Isabel contou que o excesso de líquido pode levar a um quadro de confusão mental e hiponatremia, que é a baixa concentração de sódio no sangue. Para não errar a mão e saber quantos copos consumir, a nutricionista explicou que se deve levar em consideração a água presente nos alimentos e também dados pessoais como idade, peso, nível de atividade física, clima, alimentação, função renal, grau de hidratação. Para não errar na quantidade de água, faça um cálculo simples. Um adulto saudável pode tomar cerca de 35 mililitros de água por quilo de peso.
Por exemplo, um indivíduo de 70 quilos deveria ingerir 2.450 mililitros de água pura por dia, ensinou a nutróloga. É importante dar atenção aos alimentos e bebidas que nos fazem desidratar, como o café, o chá mate, refrigerantes de cola, embutidos, molho de soja e outros alimentos industriais ricos em sódio, concluiu Isabel. Essa é uma dica do Espaço Feminino. Suelen. Tchan, 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 tchan. Samuel, peraí. Abro Tchan, 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 tchan. Vamos mostrar como ficou nossa batata. Nossa, não, da Suelen, poderosa batata roxi. Vamos lá. Gente, Aqui está ela. ela fica perfeita. Isso mesmo. Bem velho. tostadinha, tá vendo? Aqui está ela. Gente, dá uma olhada na perfeição do contorno da batata. Olha como ela fica toda perfeitinha. Meu Deus, que delícia. Como que a gente monta para servir, Sueli? Ela pode ser servida como eu disse. Tem gente que serve com estrogonofe, dependendo muito do recheio. Você não vai servir uma batata roxi de bacalhau com estrogonofe de carne, né? Nada a ver, né? Vamos combinar as coisas. Vamos combinar então, que assim, não vai dar certo. Ela pode ser servida com estrogonofe, com uma carne, como eu disse, uma picanha grelhada, ou um contrafilé mesmo. E vamos supor que eu vou fazer só batata num lanche. A apresentação, a gente põe ela num prato sozinha. A gente corta e serve ela a fatia. Como eu tinha dito antes também, ela dá para 4 porções, né? Então, a gente não vai servir ela inteira assim para o nosso convidado, né? Se for um convidado guloso. Ela fica uma casquinha Isso. crocante, né? E o recheio cremoso por dentro. Isso. Ah, eu já tô vendo tudo. Os meninos já vão estar doidinhos para experimentar Aí isso você aí. corta a fatia dela e serve a fatia. Deixa eu segurar. Foi. Não, gente, olha Isso isso, dá da uma pausa, batata. Samuel. Olha isso. Ai, tudo de bom. Tudo. Dá licença, Sueli. Vai provar? Eu vou ver se eu consigo, porque tá muito quente. Tá bem quente mesmo. Cuidado. Esse é de quê? Perfeita. Muito bom. Boa. Sueli, a gente vai chamar um intervalinho, já já a gente volta. Tá certo. Bom demais.